Bom dia, sejam bem-vindos à primeira edição de Colunas e Notas, um boletim cultural que pretende cobrir a cena cultural paulistana. Comigo aqui no estúdio temos o nosso amigo Carlos Cirne e vamos comentar a respeito das estreias, dos espetáculos em temporada, última semana de espetáculos, tá? E o Carlos está aqui conosco hoje para comentar os musicais que estrearam nessa semana. Bom dia, Carlos. Bom dia. A gente vai começar falando de alguns musicais que já estão em cartaz. E a cena teatral em São Paulo está começando a ter uma grande demanda de espetáculos musicais. E o público está respondendo bem, está comparecendo, a gente está tendo casa lotada, coisa que há 10 anos atrás era inimaginável. Se tivesse uma produção musical era uma coisa estranha, ninguém tinha o hábito de assistir musical. Foi se formando público, foi sendo desenvolvida uma plateia que aprecia, e agora a gente já tem artistas que produzem o material aqui, além das produções importadas que vêm principalmente dos Estados Unidos. A gente está com 3 espetáculos em cartaz que são bem específicos desse filão. O primeiro deles é a Família Addams, que acaba de abrir no Teatro Abril, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Um espetáculo grandioso e o mais interessante, ele acabou de fechar na Broadway, mas ainda está em cartaz no que eles chamam de National Tour. Uhum. Eles têm elencos percorrendo os Estados Unidos com esse espetáculo. E na época que anunciou-se que ia ser feita uma montagem aqui desse espetáculo, todo mundo achou meio estranho, que parece que ele não tinha ido muito bem na Broadway, o que não é uma verdade. Quer dizer, ele fez mais de 800 apresentações, ficou quase 2 anos em cartaz, rendeu mais de 60 milhões de dólares de bilheteria. Sim, quer dizer, sim. não dá para considerar um fracasso uma coisa desse porte. Uhum. E durante a própria temporada, ele foi sendo revisto pelos autores, pelo diretor, e foi sendo deixado mais redondo. E é justamente essa versão que está vindo agora aqui para o Brasil. O Brasil é o primeiro país que recebe o espetáculo depois dos Estados Unidos. Ele vai funcionar meio como um campo de teste e de aprimoramento, e para depois ser levado para outros países. Parece que Sydney é a primeira capital fora, aliás, no caso a segunda capital fora dos Estados Unidos a receber essa produção revisada, não é? Exatamente. Começa por Sydney ainda esse ano. Depois, a partir de 2013, abre no West End, em Londres. E depois deve percorrer. Me parece que a produção de São Paulo, quando fechar, deve ir para Buenos Aires, mas ainda não é uma certeza. Certo. Existe O que aparentemente é o começo do caminho inverso, porque antes Buenos Aires mandava essas produções para cá, né? Muitas produções abriram lá antes de vir para cá, e parece que agora a história começa a se inverter. A gente está exportando o know-how, porque inclusive todo o material dessa montagem foi preparado aqui no Brasil. Figurinos, cenários, tudo com mão de obra nacional, que é uma coisa bastante interessante, porque é formação de mão de obra. É verdade, mas essa mão de obra, Carlos, me parece que já está sendo formada há no mínimo uns 8 anos, as pessoas já vêm trabalhando, eles não mudam os técnicos, ou seja, é um emprego também estável. Isso é interessante de dizer, inclusive, porque a Time for Fun, a antiga CI, vem contrata as pessoas e mantém um cast, digamos, técnico fixo, não é? Isso gera um aprendizado que é bastante interessante para esse mercado que a gente está aprendendo a desenvolver aqui, não é? Exatamente. E isso está servindo de escola para outros produtores, quer dizer, já tem gente investindo nessa formação de mão de obra, o que é bastante interessante para todo mundo. Um segundo espetáculo que a gente quer... Antes de você falar desse segundo espetáculo, Carlos, o que você achou de A Família Addams? Quem é o elenco? Eu gostei bastante, muito mais do que eu esperava. Eu nunca fui muito fã da série, eu gostava mais dos monstros. Mas o elenco brasileiro está muito interessante, ele foi muito bem montado. A gente tem o Daniel Boaventura fazendo o papel do Gomes.
tem a Marisa Hort fazendo Morticia, a Laurinha Lobo faz a filha, a Vandinha. Olha. Tem um elenco super interessante, e o que é mais divertido na coisa toda é que você tem um espetáculo que é muito mais rico do que o que você vê nos palcos de fora do país. A gente tem um pouco mais de ginga, o espetáculo está mais redondo, as pessoas estão se divertindo mais para fazer. Daniel Boaventura nasceu para fazer o Gomes, quer dizer, a gente achou que o Gaston era o papel definitivo dele, mas não é. O papel definitivo dele é o Gomes, ele é aquele amante latino apaixonado pela esposa, que é aquela geladeira, e a Marisa faz isso com um senso de propriedade, é um autoconhecimento fantástico, fica muito divertido. Eu acho que, e é um espetáculo que funciona tanto para criança quanto para adulto. A gente vê a plateia bem cheia de gente de todas as idades. Isso é muito divertido. É um espetáculo muito gostoso, tem umas músicas boas, eu acho que pega bastante. Tá, e você assistiu também o Tim Maia, que estreou agora no teatro, aliás, estreia hoje para público no Teatro Procópio Ferreira? Isso, a gente teve chance de ver uma pré-estreia de um espetáculo que é a prova de que a gente consegue fazer teatro musical no Brasil, sim, com história brasileira, sim, com música brasileira, e com um elenco absolutamente fantástico. A gente, sem nome, quer dizer, o grande público não conhece as pessoas. A pessoa conhecida do elenco acabou sendo o Thiago Abravanel, que, por causa do sobrenome, de ser neto do Silvio Santos, em absoluto tem qualquer coisa a ver com o talento do rapaz, que é absolutamente talentoso. Ele nasceu para fazer esse papel, tem um gás e uma vontade. E são 3 horas de espetáculo, ele deve perder uns 5 quilos por espetáculo, e mesmo assim você não percebe um pingo de esforço da parte dele. E o que você achou da forma como o espetáculo foi encadeado? Você gosta da... Eu acho um pouco maniqueísta demais, na medida em que você perde um pouco de tempo explicando muito, conversando com a plateia. Olha, agora vai acontecer tal coisa, agora vai acontecer tal coisa. Eu acho que isso podia ser um pouquinho mais redondo. Mas como ele parte de um livro, que é uma biografia... Muito bem escrito, aliás. Muito bem escrito. Eu gosto muito do texto. O texto do Nelson é sempre muito agradável de se ler. Então a adaptação ficou um pouco em cima disso. Tem muita data, tem muito nome. E isso, às vezes, quebra um pouco a ação. Em absoluto, atrapalha. É um espetáculo Mas é um delicioso. Espetáculo solar, não é? Ele é delicioso. Feliz, embora estejamos falando de uma pessoa, de um grande artista que se perdeu, acho que em 98. Mas é um espetáculo muito, muito alegre. A gente recomenda que as pessoas realmente se programem para assistir. Fica em cartaz até junho, não é? Quer dizer, eu acredito que fique bem mais do que isso. Se a temporada continuar do jeito que está, porque ele já abriu com um mês esgotado. É verdade. Os ingressos estão super difíceis de conseguir, as pessoas estão comparecendo, porque ele já veio com um bom boca a boca do Rio, e realmente é um espetáculo muito gostoso. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre Um Violinista no Telhado, uma produção que abriu com grande sucesso no segundo semestre do ano passado. Ficou alguns meses em cartaz com ingressos esgotados e abre hoje também, eu acho que para público, no Teatro Alfa. Ela tá vindo do Rio, onde foi um grande sucesso. É um espetáculo muito grandioso, é um clássico da Broadway, já teve várias montagens. Todos os protagonistas tendem a se transformar em grandes estrelas. Por exemplo, a montagem original da Broadway era com Zero Mostel. E nós temos aí no vídeo a imagem do José Maier, uma surpresa cantando, voz belíssima. E um excelente domínio de cena. O espetáculo está muito bonito, ele está muito bem produzido, cenários belíssimos e uma iluminação primorosa. É uma produção do Aventura,
né? Sim, que é a empresa do Cláudio Botelho e do Charles Miller. Sim, que também a adaptação do texto, no caso não, a versão das músicas é do Cláudio Botelho, a direção do Charles Miller, que são meninos que fizeram A Noviça Rebelde, Gypsy, Company, começaram na verdade com Company ainda nos anos 90 e hoje são a dupla mais conhecida, mais reconhecida do teatro musical brasileiro, com certeza. Porque eles têm um trabalho muito consistente, quer dizer, já estão trabalhando a questão de quase 10 anos e vem se superando a cada espetáculo que montam. Está muito bonito, é um espetáculo para a família, apesar da temática ser um pouco de gueto, quer dizer, na realidade é para uma faixa de público, aparentemente, mas não é. Mas é um tema universal, exatamente, né? Um tema de exclusão, de perseguição religiosa. E tem aquela coisa engraçada de 2 espetáculos de mesmo porte falando de família, quer dizer, duas famílias que são meio outsiders. A família Adams, que é o inverso do que se considera normal em tudo quanto é lugar, e uma família de judeus no começo do século XX sendo perseguida pelos russos antes da Revolução e tal. Músicas muito, muito, muito bonitas. Você vai sair com aquilo no ouvido grudado, é muito legal. E a parte de coreografia tem algumas danças bem características da comunidade judaica que são empolgantes. Tem uma dança com umas garrafas equilibradas na cabeça que é uma coisa absurda, é muito gostoso de ver. E os figurinos? Você, o que achou dos figurinos desses 3 espetáculos, qual que você elege como os mais elaborados? Os mais elaborados. Eu diria que os da família Adams, em função principalmente do pessoal do coro, que tem algumas pessoas que são os parentes mortos, que tem uns figurinos belíssimos e muito, muito que na verdade é o coro grego do espetáculo. Né? Eles comentam um pouco a ação de fora. Os figurinos do Violinista no Telhado são bem bacanas e são mais terra, uma coisa mais seca, de acordo com a idade mesmo. Sim, sim. E os mais complicados são do Tim Maia, porque pega um período muito grande, pega a vida toda dele, então você tem que cobrir dos anos 40 até os 90, e às vezes fica meio complicado se definir as etapas, mas de modo geral também é bem eficiente. Então, e digamos dos musicais que você assistiu e já saíram de cartaz, temos o Cabaré com a Cláudia Raia, que estreia, aliás, que está em cartaz atualmente em Belo Horizonte, seguindo para uma temporada carioca, e volta em outubro para São Paulo. Essa notícia que a gente tem, e a gente, se voltar, eu recomendo que as pessoas assistam, porque além de ser um tour de force da Cláudia, que sempre quis montar esse espetáculo e agora teve a chance de fazer isso, tem um trabalho bárbaro do co-astro dela, que é o Jarbas Homem de Mello. Ele é fantástico, ele está exuberante fazendo a mestre de cerimônias, e o elenco todo de apoio às meninas e os garotos do Kit Kat Club. Pela primeira vez tem meninos do Kit Kat na Boys, montagem, né? Na montagem original isso não existia, eu acho que foi uma coisa do Posse, de incluir, achei que deu um resultado bacana, ficou bem bonito. Tem umas participações afetivas da Kátia Barros, do Marcos Tomura, enfim, gente do musical já de São Paulo. Né? Eu agradeço os teus comentários, vamos entrar para um break comercial, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Fim de semana chegando e você não sabe o que fazer? A gente tem a solução. Zoom aqui na Clique TV. Dicas e entrevistas. Toda quinta-feira a partir das 6 da tarde, aqui na Clique TV.
Oi, gente, eu sou a Patrícia Liberato, tô aqui na rádio e é o seguinte, a partir de agora, todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, a gente tem o Tá Tudo Liberato aqui na Clique TV da UOL. Vários convidados, meus amigos, vindo para poder bater um papo bem legal com a gente. Então, não esqueça, toda quinta-feira, a partir das 23 horas, aqui na Clique TV. Um beijo para vocês. Até mais. Sejam todos bem-vindos. Emoção, adrenalina, medo, coragem e muita curiosidade. Tudo isso e muito mais você assiste no programa Na Real, apresentado por Paulo Mineiro, toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na Clique TV. Na Real, tudo em detalhes como você jamais viu. A gente tem como convidado aqui no estúdio com a gente um dos mais conceituados atores que a gente tem nesse país atualmente, muito querido da classe aqui em São Paulo, tal, amigo nosso de bastante tempo, graças a Deus, que é o Leopoldo Pacheco. E aí, Leopoldo, como é que é? Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Leopoldo, todo mundo conhece o teu trabalho na televisão porque é o veículo de maior abrangência, mas poucas pessoas sabem que você é um cenógrafo, figurinista, ator, premiado, não é? Em teatro. Conta um pouco disso pra gente. Você se formou em 85, né? Na EAD. Aham. Antes de fazer teatro, eu fiz artes plásticas e tinha trabalhado com desenho animado publicitário. E acho que foi um caminho. O teatro foi para onde eu desenvolvi todo o meu trabalho estético. Então, cenografia, figurino, caracterização, são coisas que me interessam muito, esteticamente, como pesquisa e tudo. Então, acho que quando eu entrei na EAD e que sempre tinham muitos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, não só da EAD como da ECA, e aí eu acabei me jogando nesse sentido, fazendo figurino para um amigo, fazendo cenário para outro, aula de caracterização, que eu tinha um professor que era bárbaro, que estava muito doente, veio a falecer, e eu fui ocupando as aulas do Venceslau em outras escolas, como professor de caracterização. Então eu me ocupei como cenógrafo, como figurinista, além de ator, né? E também dirigi muitas coisas, enfim. Eu sou muito do teatro, né? Eu acho muito interessante que você tem, em 85, mesmo ano da sua formatura, você recebeu 2 grandiosos prêmios, que é o Revelação de Ator por Máscaras da PCA, que entregou a premiação anteontem aqui em São Paulo. Melhor ator governador do estado, um prêmio que retornou agora, ficou com uma lacuna de quase 20 anos, né? Por Máscaras também em 85, e em 98 você recebe o seu primeiro prêmio, acredito, por diretor, pelo Mambembe, o prêmio Mambembe, o Palácio Não Acorda, em 98. Nossa, parabéns, Leopoldo. Obrigado. Tem mais algumas coisas aqui. Em 97 e 2001 você recebeu 2 vezes o Avon Color por maquiagem. Por que espetáculo? Caracterização. O primeiro trabalho foi Assembleia de Mulheres, que era um trabalho aqui do SESI, direção do Moacir Góes, que era um coro, eram 14 mulheres que tinham mais de 100 anos. Então era um espetáculo lindo e com um trabalho muito forte de caracterização, né? Então esse foi o primeiro trabalho, acho que foi o primeiro prêmio Avon. Foi. Depois eu ganhei um outro trabalho que chamava-se Sacromaquia, da Maria Thaís, que eram, enfim, a guerra das religiões ali, que eram monjas ou freiras ou mulheres religiosas. Foi também um trabalho bastante interessante. E
É uma pessoa modesta, eu devo estar até constrangendo ele. Mas enfim, em 2001, 2002, 2003, ele recebeu o prêmio Shell de figurino. Pelos os espetáculos realmente eu não lembro. Eu passei um tempo trabalhando com o Gabriel Vilela. Isso. O primeiro trabalho que a gente fez foi o Ópera do Malandro. Eu assisti, beleza. Que eu fiz o figurino. O seguinte foi o Ópera, o Joana e nossa, eu tô ruim. Gota d'Água. Gota d'Água. Isso, foi o trabalho seguinte. Depois eu fiz um trabalho com os Fofos, que é a Mulher do Trem. A Mulher do Trem, que é fantástico, a gente assistiu. É deslumbrante aqui. Também foi figurino meu com a Carol. E tá acabando, só falta mais algum. Não, olha, em 2002 você recebeu um Shell de ator por Pólvora e Poesia de Alcides Nogueira. Esse prêmio era uma barbada. Acho que foi o espetáculo mais unânime. Foram os 3 do prêmios. ano. Foi. Direção, texto e ator. Texto e ator. Foi. Tava na cara que ia rolar. No mesmo ano eu ganhei o Shell de figurino junto, do mesmo. Do teu último, da Mulher do Trem. Não, do primeiro, Ópera do Malandro. Não, em 2002 foi o Gota d'Água. Gota d'Água. Também era bem maluco, tinha muito búzio nas roupas. Tinha, o figurino todo estampado em ouro. Era muito maluco. Muito gesso. Era muito maluco. Era bem interessante. Aí o pessoal tá querendo saber, tá todo mundo curioso, como é que foi a tua ida para a televisão? Quer dizer, então, a minha ida da onde saiu isso? Porque você fez tanto tempo teatro e nunca se interessou muito pelo veículo. E eu estava muito no figurino e no cenário, estava um período longo que eu estava trabalhando ali com o Gabriel. E eu estava verdadeiramente desencanando como ator, assim. Eu falei, acho que eu vou seguir minha carreira como figurinista e como cenógrafo e eu vou desencanar. E o Gabriel Vilela falou para mim, olha, tem um texto do Alcides Nogueira chamado Pólvora e Poesia que eu queria muito que você lesse, que eu acho que é um personagem para você fazer. Quando eu li o texto, era o Rimbaud e o Verlaine, que eu li o texto, era para fazer o Verlaine, eu falei assim, nossa, eu já me identifiquei imediatamente com o texto do Alcides e com o personagem Verlaine e a partir daí o espetáculo foi uma transformação na minha vida. O Alcides estava escrevendo junto com a Maria Adelaide uma minissérie chamada Um Só Coração, e escreveram um personagem para mim que era um imigrante libanês chegando no Brasil, que virou o casal que deu certo da novela junto com Letícia Sabatel lá, da minissérie, e a partir daí é que eu começo verdadeiramente uma carreira na televisão. Depois disso eu fui fazer Leôncio, na Escravizal, também quando me chamou para fazer, eu falei assim, mas qualquer ator no país acho que ia querer fazer esse personagem, porque eu, né? Achei curioso. Um dos mais emblemáticos personagens masculinos da dramaturgia é o Leôncio, né? E acho que foi um prazer imenso fazer. O Erval, acho que foi uma pessoa muito importante, muito transformadora para mim, com relação à televisão. Como diretor. E foi o último trabalho do Erval? Não, depois ele fez alguma coisa, acho que na Bandeirantes, no SBT. Vocês tinham uma equipe muito legal naquela... Na Escravizal. Era um núcleo muito bacana. Foi um momento muito bom, acho, para todo mundo ali. Foi da Record, do Erval. E a partir daí eu fui para a Globo na Belíssima e... Aí a saga dos árabes te perseguiram, né? Quer dizer, primeiro você tinha feito Um Só Coração, era um árabe, daí você foi fazer o filho do Semil, que era o filho do turco. O turco com árabe, grego. Com grego, Mas entre o primeiro e o segundo árabe, teve um marvado no meio do caminho. Depois você fez Tititi, né? Mais recentemente. A última novela foi Tititi, agora eu estou gravando Cheias de Charme. Eu acho que mudou o nome, era Marias do Lar, passou para Cheias de Charme, que estreia em abril. Eu achei das 7. Eu tinha achado estranho Marias do Lar, porque tinha um tom meio de novela mexicana no título, né? Esquisito. Mas você fez as brasileiras também, não Fiz o Brasileiras da Viúva do Maranhão. Patrícia Pilar, Marcelo Antoni, eu... Uma das coisas mais divertidas que nós tivemos a felicidade de assistir com você foi Amigas pelo Nonútil, da Célia Fortes, que ontem um passarinho
nos contou que vai voltar, felizmente. Então, E eu sugiro... ela vai voltar um pouco portuguesa, né, a Débora? Pois é. Então, Amigas pelo Nomute é um espetáculo originalmente escrito por Célia Fortes para atrizes, mas aí um grupo achou que seria interessante fazer uma leitura, não é verdade? Isso foi uma ideia do Marcelo Mendes. E que falou para a Célia que ela devia fazer, ela escreveu um texto para mulheres, ela falou, você devia experimentar fazer uma leitura com homens. No dia que a gente fez a leitura, o Posse leu no jornal, falou, eu vou ver o que esses malucos no MASP, né? Nós estávamos lá. Ele foi lá ver o que os malucos estavam fazendo. Quem tinha dirigido a leitura foi o Elias. Sim. Era eu, Marcelo, Claudinho e Elias. Claudinho Fontana e Elias Andreato. Quando terminou a leitura, o Posse falou, eu quero dirigir esse espetáculo. O Mário Martini falou, eu abro meu teatro à meia-noite para vocês. A Célia falou, vocês topam fazer? O que ele tá... janeiro, foi em outubro, em janeiro a gente estava ensaiando a peça, em março estreou e é um grande sucesso. E pelo que eu me lembro, tudo isso foi combinado do jeito que ele acabou de contar, ali na hora, e foi um dos maiores sucessos da temporada daquele ano. Isso foi em 2000... 3 anos, 4 anos atrás. 2005, 2007, 2008. É contemporâneo da Giovanni. Ficou 3 anos em cartaz. Ficou. 3 anos em cartaz. Sabe que o Marcelo não fez, né? Marcelo não fez. Quem fez foi o Gomes, originalmente. Eu, Cláudio Fontana, Elias Andreato e Gomes Ferreira. Com Miguel Briamonte no piano. Miguel Briamonte no piano. Depois Miguel voltou para os musicais, não conseguiu, era muito, coitado, trabalho. Aí saiu o Miguel, entrou o Jonathan, que continua meio que até hoje, a gente vai voltar agora para o espetáculo. E saiu o Claudinho e entrou o Cid de Souza. Então somos eu, Elcir, Elias Andreato, que é um fenômeno impagável. Ele tá, o Elias Andreato reestreia na próxima segunda-feira o Cruel, com Reinaldo Gianecchini, Maria Manuela e o Eric Marmo, que nós tivemos a oportunidade de assistir na terça-feira passada. Aliás, a volta do Gianecchini foi extremamente emocionante. Quando o pano abriu, a plateia estava de pé, abriu a segunda cortina, que tem um gazebo, a plateia estava de pé, começou a aplaudir. O Gianecchini ficou muito emocionado. E é um espetáculo com certa dificuldade, embora esteja sendo tratado de uma forma leve. É um Strindberg, né? Não é nem um pouco... Não dá para dizer que era um espetáculo muito digno. É verdade. Muito impressionado de ver os meninos. Eu adoro o Gianni, adoro o Eric, Maria Manuela, que é uma atriz linda. Manuela é impressionante. Eles fazem um espetáculo muito lindo. Não é? É a produção da Célia Forte. Bem feito. Dá um certo orgulho de ver. Eu lembro que logo no começo eu encontrei o Gianni na rua, num restaurante, enfim, quando ele estava começando o tratamento dele, ele teve uma conversa linda, linda. E naquele momento, quando eu conversei com o Gianni, eu tinha entendido. Eu falei, esse cara vai sair dessa com toda a certeza. Ele era tão claro, ele estava tão determinado. E foi lindo. Vai superar, né? Foi muito bonita. Foi muito bonita. Mas eu abri essa brecha para falar do espetáculo do Elias Andreato e eu tomei a palavra do Leopoldo, eu peço desculpas até, mas sim. Qual é o nome do personagem do Elias? Framélia. Ai, não pode falar Framélia. Ele já deve ter jogado um sapato na gente de lá onde ele está. É isso. Nós estamos aqui conversando e projetos, Leopoldo, fora a novela. Eu volto em agosto aqui no Teatro da FAAP com Maria do Caritó, eu e Lília Cabral, que a gente fez espetáculo aqui no ano no Rio. Foi um sucesso e enfim, veio para São Paulo agora. A gente parou porque a Lília estava na novela das 8 no Fim Estampa, acabou agora, então em agosto estreia em São Paulo. Eu vou estar no final da minha novela com o Fernando Neves, tive o projeto de Dani Barros, que acabou de ganhar o Shell no Rio por Estameira, que é um trabalho deslumbrante. É um elenco muito especial, de amigos que gostam muito de teatro, que estão fazendo uma comédia deslumbrante, que é do Nilton Moreno. Direção do João Fonseca, que é o mesmo diretor do Tim Maia, do RJ Shakespeare, que eu acho um espetáculo. Você me falou do RJ. Acho que é um momento lindo do João, de espetáculos dele muito especiais. O Tim Maia é uma coisa verdadeiramente impressionante. Ver o teatro trabalhando é uma coisa que me deixou... É de arrepiar. É de arrepiar, me deixou
perturbado, assim. Lindo, tem horas que abaixa. Ele incorpora. Ele, do começo para o final, ele vai fazendo, quanto mais velho ele fica, melhor ele faz. E sem nenhum truque, não tem maquiagem, não tem uma peruca só. Ele é muito. Continuando, enfim, estou preparando um trabalho muito especial que eu acho que é um momento. Eu gosto desses encontros transformadores, como foi Hamburgerland. Agora a gente vai fazer um que é Camille Claudel e Rodin. A gente vai pegar esse período tão transformador na escultura aí, que são de dois seres lindos, que é Camille Claudel e Rodin, ainda esse ano. Direção do Leonardo Moreira, também um outro talento incrível, esse menino novo, que tem feito espetáculos deslumbrantes, o Jardim, agora ele está dirigindo no SESI a Nau de Ícaros, tem uma companhia chamada Iato, que faz um trabalho de teatro que é uma coisa fora do comum. Que bom, esses são os meus trabalhos esse ano. E o ano que vem vou estar com o Marcelo Médici fazendo um espetáculo. Que legal. Você não pode adiantar nada. Pode. Pode? É A Besta. Olha. É um texto lindo que ele me pediu para ler, me convidou para fazer com ele, e a gente vai fazer o ano que vem. Marcelo Médici está em cartaz em São Paulo com 2 espetáculos. O Bom e Velho, Cada Um com Seus Problemas. Que é imperdível, se você não viu, você é a única pessoa que ainda não viu, porque é um sucesso. E aí eu não lembro qual é o outro. Eu era tudo para ela e ela me deixou. E ela me deixou, onde ele faz Isso, eu acho que tem 50 personagens, a gente não viu o espetáculo ainda, mas ele faz todos. Olha, Marcelo Médici é um dos atores que mais me impressiona de ver, assim, eu vi, assim, quando a gente fala do Chico Anísio, né, você vê aquele homem que criou aquele universo, incrível, com aquela inteligência, na construção dos personagens. Eu acho que o Marcelo Médici, a maneira dele, tem esse fluxo de criação, que eu acho uma coisa absolutamente genial. Acho e ele tem uma presença absurda, porque se você está conversando pessoalmente com ele não está no palco, ele continua tendo aquele mesmo gás de emendar uma coisa em cima da outra. Fora do comum, é assombroso, né? É assombroso. Ele não deixa o peteca cair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse espetáculo em que ele está fazendo vários personagens, a gente ainda não conseguiu assistir, mas eu estou doido para ver porque ele é impagável. No Cada Um com Seus Problemas, você já percebe que aquilo é insuportavelmente engraçado. Eu falava para ele, quando a gente estava no Rio, a gente fez Belíssima junto. E ele estreou Cada Um com Seus Problemas lá no Rio. E a gente estava morando no mesmo hotel, enfim, a gente estava muito junto nesse período. E eu falava para ele, eu ia pelo menos uma vez por semana assistir, porque eu falava assim, eu venho estudar verdadeiramente, assim, porque eu não tenho esse dom, esse talento cômico, essa... Meu trabalho é por outro canal, eu fui no drama muito, na pesquisa muito, é completamente diferente. Completamente. E eu acho assistir o Marcelo é um laboratório, assim, eu ia uma vez por semana assistir para ver te estudar, eu venho estudar, ver como é que você trabalha, ver o seu pensamento, o raciocínio. Assim. E ele tem uma coisa maluca, que às vezes você vai conversar com ele chega num personagem, ou ele te telefona num personagem, e ele passa a conversa inteira e você embarca, você vai falando com o personagem, você não está mais falando com ele, né? É muito maluco isso, a gente se diverte muito com ele por causa disso. Né? Leopoldo, eu queria aproveitar a tua presença para comentar as estreias de hoje. Temos hoje estreando em São Paulo Paraíso, de Dibe Carneiro Neto. Olha, é mesmo. Tá, com direção do Abu, né, do Antônio Abu Janra, com o Miguel Hernandes e a Natália Correia. A trama é um casal é forçado ao convívio eterno, ou seja, é o dia a dia, é o cotidiano de quase todos nós, né? E o mote fala das crises, agressões e paixões desses relacionamentos amorosos. Sesc Belenzinho, tá? Na sala 2 do Sesc Belenzinho. Quem não conhece, vale a visita, o Sesc. Você conhece, né? Leopoldo, você inaugurou o Sesc. O teatro do Belenzinho, não Sim, não, a versão antiga dele, que ele foi totalmente reformado. Não, eu fiz um trabalho lá que era incrível, assim, eu fiquei 6 meses trabalhando. Uma coisa de cenografar o espaço todo, né? Que foi o Saravá Mário de Andrade. Exatamente. Mas eu estava como ator ali. Exato, mas você... durante 6 meses, todos os dias. Exato. Eu fazia trechos de Macunaíma.
e você não lembra que você foi o espetáculo que inaugurou aquela versão. Uma galera, exato, mas então, um dos espetáculos. Olha, abre hoje também a Vingança do Espelho. Você sabe, já ouviu falar? Eu estou curiosíssimo para ver. Isso é a vida da Zezé Macedo. Sim, vou ver. Com a Betty Goffman. Não é? Marcelo Vargas está fazendo. E esse projeto, que é o texto do Flávio Marinho, direção do Amir Haddad, tem a Betty Goffman, Tadeu Melo, Mohamed Herfouch, entre outros no elenco, né? Marcelo Várzea, que é um queridíssimo ator aqui, amigo, né? E faz parte da trilogia do Riso, esse grupo, enfim. Fizeram lá, a primeira foi Sônia Mamed, depois, e tem uma prevista da Consuelo Leandro, que não foi montada ainda. A da Zezé Macedo é a do meio. É a do meio. Digamos, é a peça do e que meio. na verdade é interessante na medida em que é um resgate de memória, né? Precisamos disso, né? De comediantes que... Maia me deu um prazer imenso ver Exatamente. como musical brasileiro e com uma qualidade absurda. Assim, pois mas é até um recorte, não sei se a gente pode entrar nisso dessa maneira. O Carioca fazer esse tipo de espetáculo, fizeram com Dalva de Oliveira, com vários... Com muita facilidade. Eles fazem que a gente isso. Aqui em São Paulo tem um pouco mais de diferença. Né? Eles têm essa solaridade. E a gente intelectualiza um pouco demais. Eu acho. Eles têm uma leveza. Uma liberdade no fazer muito lindo. Porque eu acho que eles se divertem um pouco mais, sabe? Assim, claro. O próprio assunto, que você pega o Tim Maia em vez de pegar um Lupicínio. O Tim Maia você vai se divertir fazendo sempre, né? Por mais que a trajetória seja um pouco trágica, que ele tenha falecido, enfim. Então, e vocês podem ver conferir a Vingança do Espelho, dizem que a Beth está incrível o trabalho dela. Tá uma incorporação de Zezé Macedo que não tem truque de maquiagem, não tem nada. Ela vai impressionante. Mas ela é uma atriz muito boa, ela é excelente. A gente viu umas fotos, ela tem no máximo uma peruca por causa do cabelo preto que a Zezé usava, mas maquiagem... Então tá no Teatro Vivo, gente, lá na Dr. Shukri Zaidan, no Morumbi, pertinho do shopping lá, e é isso. Olha, em reestreia, você já foi ver um pouquinho só, eu queria... Hoje eu vi Priscila. Você vai A gente está guardando Priscila para falar semana que vem. Na regência, Miguel Briamonte. Miguel Briamonte tá uma delícia. Olha, gente, tem o Dona Flor e Seus Dois Maridos, está no Teatro Sérgio Cardoso. Está reabrindo. Carol Castro, Marcelo Faria e mais uma... Não é a Carol Castro que está fazendo. Não? Então, Marcelo Faria, se eu não me engano, é a Fernanda... Ih, meu pai. Vou me lembrar, mas não é a Carol Castro. Tá, então eu aqui copiei errado. Também não é Fernanda Paisdem. Eu achei que O que mais que temos? Aqui temos, olha, 12 Homens e uma Sentença está em cartaz, é imperdível. Direção... Eu não sei se está em cartaz do Luiz Antônio e Gabriela, mas eu acho que é um espetáculo. Acho que saiu, ele foi apresentado no festival do Memorial, na abertura do festival. Isso, não, em mas cartaz foi só não naquele tá. dia. Ele vai para Curitiba, para o Festival de Curitiba, até onde nos foi dito, né? Mas olha, o 12 Homens e uma Sentença, que é uma adaptação daquele filme clássico dos anos 50, que é o impasse de um júri formado por 12 homens, é uma direção do Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, todas as direções... Todos os trabalhos do Tapa são... Fantástico. Tem o Brian Penido, o Adriano Bedin, Ricardo Dantas e mais 10, tá? Excelentes atores. 10 excelentes atores. A gente já falou do RJ, né? Shakespeare Juventude Interrompida, que é um texto do americano Joe Calarco, com direção de João Fonseca, que o... 4 atores lindos em cena. Você quer comentar um pouco mais? Que você tinha me falado que era super recomendável. Então eu acho lindo porque, enfim, cada vez que a gente vê uma remontagem de Shakespeare, essa é uma releitura, são 4 alunos numa sala de aula que resolvem brincar de montar ali na sala de aula mesmo. Então eles, com os figurinos, o paletó e a calça, eles conseguem criar um universo que chega a uma altura que você olha, você está vendo a Julieta, o Romeu, a Ama,
tudo acontecendo ali na sua frente com uma paixão avassaladora. Assim. E que é a grande mágica do teatro, quando você consegue abstrair, por exemplo, que é um Tiago fazendo um Tim Maia e você de repente enxerga o Tim Maia. No RJ, para mim, acontece a mesma coisa, o Pandolfo fazendo a Julieta, o outro menino que faz a Ama, eles fazem um trabalho inacreditável. Tá? Então, e nós temos aqui uma missão de levar, talvez pela primeira vez, um programa de TV falando especificamente de teatro, do que entra em cartaz, das estreias. Na realidade, a ideia é, não existe muito isso na mídia, tanto internet quanto TV aberta ou fechada. Tem muito programa de cinema, tem muito programa de atualidade e tal, e as pessoas esquecem que teatro, que é a primeira base mídia, disso na tudo, verdade foi a primeira mídia, acaba não tendo muito espaço, né? Então a gente sentiu um pouco de falta disso, por isso. E a gente precisa verdadeiramente, a gente precisa disso no teatro, e a gente precisa disso para trazer o público para o teatro, porque quando você é um autor, você escreve o seu livro, o livro vem na livraria, você faz o seu filme fica lá no cinema ou na locadora, ou seja lá onde for, o artista plástico pinta o quadro, você pode ir lá visitar o quadro do museu ou comprar um quadro. O teatro você tem que ir ao teatro, ele é efêmero, ele começa e acaba a cada noite. Então esse é o nosso trabalho, então ninguém consegue levar o teatro para casa, você tem que ir ao teatro. Então, assim, precisamos do público no teatro. Então, acho importante ter um programa que fale sobre isso. Acho que... e as pessoas ficam um pouco afastadas até do teatro, às vezes em função de achar que sempre é caro demais. Mas de repente você vai para um festival, você tem espetáculo a R$5. Tipo esse festival que está acontecendo no Memorial, é ingresso gratuito. Você só tem que chegar lá, pegar o ingresso, entrar e assistir. Você tem teatro de toda a América Latina acontecendo. Mas é bastante também discutível deixar a culpa só no preço. Não, isso é um dos fatores. É verdade, porque, por exemplo, um ingresso de cinema hoje em shopping tem ingresso de R$45 e tem peças de R$30, de R$20, de 5, de R$1 até. Então é uma questão de formar um hábito. E você colocou uma coisa interessante, o teatro é efêmero. Qual a tua opinião a respeito de gravação de espetáculos e disponibilização disso nem para que seja apenas para escolas de documentação? Eu acho que como documentação é importante, válido e necessário, né? Mas o teatro é um registro, não é teatro. Não é teatro, mas digamos, a gravação para preservação de memória é válida, não é? Nós sabemos que existiu, não sei se ainda da parte do Ministério da Cultura ou do Senado, creio que do Senado brasileiro, eles andaram gravando alguns espetáculos e passaram na TV Cultura, exibiram, mas foram apenas uns 4, 5 títulos, exatamente quais eu não lembro, há uns anos atrás. Eu fiz Os Cegos, do Michel Miguel. Isso, Vitor ou Vitória foi registrado, musicado de Jorge Tacla. Eu estou dizendo de trabalhos que chamavam diretores de teatro, foram convidados a fazer programa. Não. Isso que o Marcelo está falando, eu acho que foi uma coisa anterior, por exemplo, aquele Canal Brasil. Não Canal Brasil de filmes, mas aquela TV Brasil, né? TV Brasil. Que eles registraram alguns espetáculos na íntegra. Então, por exemplo, teve Vitor ou Vitória, teve o South American Way, do foram musicais. O Porto, da Elizabeth Michel. É verdade. Enfim, acho que tem mais uns 2 ou 3. E isso chegou a passar, tipo, na TV Cultura, algumas vezes, não foi uma vez só. E não sei bem por que Cargas d'Água isso não foi adiante, porque na pior das hipóteses era um registro. É um registro importante. A gente sabe que envolve questão de direitos, né? Isso nem sempre é são facilmente adquiridos. E existem outros custos, mas eu acho que tudo isso podia ser relevado e podia se ter, não é verdade, um registro dos atores. É uma coisa interessante que você vê fora, por exemplo, pegando mais uma vez o exemplo do teatro musical. Qualquer espetáculo meia boca que entra em cartaz em Broadway, em Stand ou parecido, o cara grava a trilha sonora e disponibiliza, bota à venda. O cara às vezes faz até registro de imagem mesmo.
para comercializar. Então, sabe, aqui a gente, por causa um pouco da questão de direito, né, custo de direito e tal, ninguém nunca grava uma trilha sonora, o que é importante, porque por exemplo, está com atores que cantam cada vez melhor. Daniel Boaventura, Marisa Hort, então você vai ao teatro, assiste, sai com um prazer imenso. Incrível. E a lojinha vende o CD. A trilha importada da Broadway. Nada não, mas o contra, americano conseguiu transformar o entretenimento em negócio, assim, né? E acho que a gente ainda patina. Enfim, eu acho que somos um país ainda muito jovem, então acho que esse é o preço que a gente paga. Estamos melhorando muito, graças a Deus. E muito rápido, né? Se nós olharmos para 10 anos atrás... acho que o teatro melhorou muito. Eu acho que estamos num momento muito feliz. Assim, a sensação que eu tenho agora é que eu estou num renascimento do teatro. Parece que as coisas começaram a acontecer de novo. Fluir, não é? Aí parece que o prazer voltou a existir em fazer, em assistir, em produzir. Uma coisa que a gente tem notado é que os espaços estão melhorando, você tem umas salas melhores, mais confortáveis, quer dizer, as pessoas estão começando você tem de tudo em São Paulo. Eu acho que assim, você abrir um roteiro de teatro em São Paulo e olhar a quantidade de espetáculos e de locais e de tudo que você tem, é um luxo, né? Você sabe quantas salas nós temos? A última vez que eu conferi, 54. E salas, algumas delas com 4, 5 espetáculos semanais se alternando. Se multiplicar isso... se você não contar stand-up, porque incrível, todo mundo... não, estamos falando de drama, comédia, musical, espetáculos, tá? Stand-ups que seriam considerados, digamos, no nicho de shows, tem mais de 10 acontecendo. Tem agora um espaço na Rua Augusta, você viu? Fantástico, muito bem montado, confortabilíssimo, né? Mas é isso, gente. São Paulo tem uma vida cultural intensa. Nós não temos praia, mas temos teatro, temos cinema. A nossa praia é essa. Você fez um pouco de cinema também, né, Leopoldo? Não foi o fundamental da tua carreira? Ainda não, eu não tenho muita pressa, eu nunca tive pressa para nada, assim, eu acho que um dia vai acontecer. Mas mesmo assim, você teve algumas coisas bem interessantes. Aquele filme do João Batista. Lindo, adoro Veias e Vinhos. Tão bonito aquilo. Você está no elenco de Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho, foi o primeiro trabalho de cinema que eu fiz, foi Feliz Ano Velho. A gente descobriu por acaso, que a gente nem sabia que você tinha feito, e de repente tinha um estilo da Malu falando numa sala de aula, não sei o que, você ficou bem atrás dela. Assim, isso foi em que ano? Nossa, isso foi 84. Sopraram um 4 daqui. Pois é, eu estava na EAD, eu estudava na época teatro. Gente do céu. Fiz Carandiru. Carandiru, eu lembro que era um advogado super... o cara que manda invadir o Carandiru. Super canalha. Foi num momento simpático. O secretário que manda invadir o cara, ele que vai, pessoalmente, o secretário não está, ele vai lá e manda. O telefone mandou invadir, pode invadir. Deus do céu. E você depois fez com aliás, uma cena belíssima em Veias e Vinhos com Eva Vilma. Você tem uma cena deslumbrante. Eu fazia marido e filho. Isso. Eu fazia os dois personagens. E me fala um pouco, a gente gosta tanto do João Batista, deve ser prazerosíssimo o convívio no set com ele. Primeiro que esse João é uma pessoa linda, né? E eu acho que assim, ele é um cara que criou um pensamento em cinema. Sim. E que ele verdadeiramente trabalha o pensamento dele no cinema. Que começou com O Homem que Virou Suco, que é um filme brasileiro premiadíssimo aqui e fora. Ele tem uma postura política, sem ser chato. Muito pelo contrário. Ele é emocionante. É maravilhoso, é emocionante, é muito legal. Você sabe que no dia que ele ocupou a Secretaria de Estado da Cultura e ligou para casa para nos convidar. Eu disse: João Batista, me ligando, não, mas eu estou ligando para convidar para minha posse. Mas eu falei: mas eu já recebi o convite, estou reiterando. É uma pessoa delicadíssima, muito delicadíssima, e de um talento verdadeiro, muito transparente, muito sincero. É uma pessoa chão, né? Uma pessoa de trabalho, bastante importante no cenário. Como artista, como político, como tudo. Acho que o João é um cara que dá orgulho. Dá sim.
Mas você tem tido sorte, na realidade, na tua carreira, porque você sempre esteve envolvido com gente muito bacana, né? Os trabalhos que você fez com Alcides, aquele texto da Javanesa que ele fez para você. É lindo. Não falamos de Javanesa. Eu devo voltar esse ano aqui em São Paulo, uma alternativa aí no segundo semestre. Eu quero ver se eu consigo fazer a alternativa do Marido Caritoá, fazer Javanesa. Porque é um espetáculo que depende de você fundamentalmente. É um monólogo. É o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas é o trabalho muito mais difícil mesmo, como ator, como... É uma coisa muito bonita porque como tudo. A virada dos personagens é uma coisa muito delicada, acontece muito delicadamente, sem chocar. Você de repente está ouvindo outra pessoa falando. A Javanesa foi em que ano, Leopoldo? Me deu 2007. 2007, nós tivemos o prazer de ver a leitura no MIS, no Museu da Imagem do Som. E foi meio a jato, né? Porque logo depois da leitura, coisa de Não, entre os 6 meses, um esse texto em 2002. Eu consegui começar a produzir em 2005, Isso. 2007. Esse texto ele escreveu especialmente para você. Especialmente. Né? E nós fomos à leitura de texto no MIS, foi uma catarse, foi uma daquelas coisas, experiências de teatro que eu jamais vou esquecer na minha vida. A direção era do Márcio. Você levou para o Rio? Eu levei para o Rio ano passado, numa mostra no Teatro Dulcina. E a direção de Márcio Aurélio. A direção de Márcio Aurélio. E acho que o Alcides, eu acho que como dramaturgo, ele é uma coisa tão impressionante, assim, para mim foi uma identificação profunda. Eu acho que é duas mãos ali. Eu acho que ele também achou um ator que conhece as palavras dele. Eu achei um autor que... Vocês já tinham feito um trabalho lindo com o Pobre de Poesia. Foi quando eu descobri o Alcides. Quando eu li o texto dele, eu falei assim, nossa, essas palavras estão dentro da minha cabeça, estão dentro da minha boca, estão dentro do meu coração, e acho que na Javanesa a coisa se repete com mais profundidade. E eu queria contar uma coisa para vocês dois, eu não sei se vocês se aperceberam, mas o Márcio Aurélio, querido diretor, tem 3 espetáculos em cartaz atualmente. Eles estão com uma amostra da companhia. Pois é, o Agreste... Ele não dorme, né? O Márcio não dorme. Ele está com o Agreste, que é um texto do Nilton Moreno. Ele está com A Bilha Quebrada e a Ilusão Cômica. Além de Anatomia Afrosa. Não, são 4. É a mostra da companhia Razões Inversas. Que o Márcio é diretor dessa companhia, que é o Joca, o Paulinho. Isso. E que estão com essa mostra, que são todos os espetáculos são absolutamente maravilhosos. Olha, então, sem exceção. O Agreste está no Espaço Parlapatões, o Anatomia Frozen também no Espaço Parlapatões. Acho que todos. A Bilha Quebrada também é tudo lá. Gente, vai, já fica, pode se hospedar ali. A cada dia da semana eles fazem um espetáculo diferente. É muito bom. Quando acabar a mostra do Márcio Aurélio, vocês por favor assistam ppp@williamshakespeare.br dos Parlapatões, que é uma das coisas mais divertidas. Nós assistimos isso há 12 anos atrás e voltamos domingo passado. Eu vi há 12 anos atrás, mas não voltei ainda não. Volte, porque realmente o espetáculo só melhorou. Gente, eu queria agradecer a presença do Leopoldo. É um prazer. Tá bom, querido? Muito obrigado. Ele veio dar apoio aqui à nossa estreia. Já que é para começar, a gente começa com o bem querido. Obrigado pelo menino, sobretudo, não é? Enfim, somos todos meninos. Somos todos meninos. Sempre. Eu queria agradecer a vocês pela audiência, enfim, pela paciência de nos escutarem aqui aos dois. E dizer que, se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui com mais um pouco da agenda. Você esqueceu de falar dos 2 agradecimentos que a gente tinha que fazer. Pois é, a gente tem 2 apoios, gente. Me desculpa, é que a gente fica tão entretido com a conversa que gostaria de agradecer ao Empório São João, um restaurante delicioso ali na Rua dos Pinheiros. Tá? De comida brasileira. De comida brasileira. Fica na Rua dos Pinheiros 456, tá? É uma delícia. E a Laserland, na Avenida Rebouças 2210. Muito obrigado. A gente deve voltar semana que vem com mais um convidado. A agenda, as estreias, o que está em cartaz. E na última semana em cartaz em São Paulo.